Oi gente, tudo bem? Eu sou a Priscila de Paula, do Mãe Sem Receita, e o assunto de hoje é nojento. Eu vou explicar depois por que eu resolvi falar sobre isso, mas antes vamos falar sobre nojo. Nojo é uma coisa muito pessoal, né? Tem gente que é nojenta, tem gente que é muito nojenta, tem gente que é nada nojenta. Tipo, nojo de dividir canudo, nojo de beber no mesmo copo, nojo de beijar na boca. Tem umas coisas que melhoram quando a gente cresce, né? Mas tem outras que não. Banheiro público, nojo de chão de banheiro público, nojo de pôr mala em cima da cama, nojo de vir com a roupa da rua e deitar no lençol. Pra assistir um filme, pra qualquer coisa, eu tenho nojo. Tem gente que tem nojo, como eu, tem gente que não tem nojo, tem coisas que você vai ter nojo e eu não vou ter. As pessoas são muito diferentes, né? Ainda bem, nisso também, né? Mas tem uma coisa que eu acho que reúne mais gente, assim, um nojo coletivo, digamos. Nojo de barata, rato e cobra. Gente, eu tenho uma colega de trabalho, uma colega querida, que ela tem tanto nojo de barata, que é nojo e paura, né, pavor, que ela não consegue nem passar por um lugar onde ela soube ou onde ela viu que tinha uma barata por perto. Pode ser horas antes, ela não consegue. Eu tenho nojo de barata, mas não é assim não. Eu me afasto das baratas, tenho nojo e nem mato. Mas se tiver criança por perto, meus filhos, eu viro macho. Eu falo, cadê a barata? Pá, pá. Vou matar a barata só pra livrá-los de uma barata. Mas se tiver o meu marido por perto, ai, tem uma barata ali. A gente fica diferente, né? Dependendo da situação. Mas tem uma coisa que eu tenho muito nojo. Deve ser um pouco de asco também, né? Que é mais do que nojo. Rato. E aí eu cheguei no ponto que me motivou a falar sobre isso. Coisas nojentas que fazem a gente ficar com asco. Isso deveria ser até impublicável, né? Mas tem uma moral da história que eu acho importante, por isso eu resolvi falar sobre isso. Eu cheguei em casa um dia desses, essa semana, devia ser terça ou quarta, não sei. E eu parei na garagem e daí eu vi que tinha uma movimentação estranha em casa. As cortinas amarradas, as luzes todas acesas e uma falação assim do meu marido com a minha funcionária, meio que muito agitados. E eu falei, não pode ser o que eu estou pensando. Meu Deus, me ajude, não pode ser o que eu estou pensando. Só que antes de descer do carro, eu precisava perguntar do que se tratava, né? Aí eu falei, que tá acontecendo? Tem um rato aqui! O Rafael gritou. Tem um rato ali, os meus filhos estão na sala! Assistindo TV, na sala de TV, do lado da sala. Falei, meu Deus do céu! Eu comecei a pensar como que eu ia salvá-los, né? Os dois. Falei, cadê a Gabi? Tá aqui também. Meu Deus do céu! Gabriela e Rafael. E tem um rato lá! Eles vão ver tudo! Vão ver a caça ao rato! Depois, se o rato for morto, vão ver, vão sonhar com aquilo. Ai, que pavor, como é que eu vou resolver o sonho? Fiquei desesperada. Pensei, vou traçar uma estratégia, vou entrar por trás, pela lateral da casa, entro pela cozinha, pego as crianças, subo correndo a escada, fico lá como se nada tivesse acontecido. Não deu, gente. Não deu pra fazer isso. Porque, ainda bem também, né? Porque eu me dei conta, nesse desespero em poucos segundos, que o pavor era meu. Eles não davam com esse pavor. Eles estavam ali tranquilos. E eu não podia fazer muita coisa, porque também não adiantava eu tentar sair correndo, que eu não ia dar conta de resolver tudo. Aí, no carro, eu fiquei pensando, gente, os meus filhos não têm o mesmo nojo que eu tenho, não têm o mesmo pavor de rato que eu tenho. E que bom que é assim. Por isso eu tô falando sobre isso, porque eu acho que a gente precisa ficar atento quando os nossos nojos, pavores e ascos não atrapalham ninguém, né? Não prejudicam ninguém. Você imagina, eu teria nojo de comer inseto, imagino, né? Também já morei fora e eu adoro essas experiências diferentes. Então, talvez numa experiência na Ásia, se alguém me oferecesse um inseto, acho que eu provaria. Mas aqui no Brasil eu não vou comer inseto não, gente. Nem adianta um asiático me oferecer que tô fora. Mas, se alguém me oferecer um inseto, eu não vou falar, eca, que nojo, igual criança. Você falaria isso? Não dá, não pode. A gente tem que se conter, né? E se você tem nojo, pavor de alguma coisa,
que você guarde isso pra você e não prejudique a sua relação com os outros. Você pode até falar, desde que isso não interfira nas coisas que você tem que fazer, concorda? Eu ali fiquei quietinha. Quando eles falaram assim, tá resolvido, pode vir, eu falei, ai, mas como assim, a minha funcionária? Pode vir que eu já passei pano com álcool. Tá bom. Então tá bom, então eu entro em casa. Depois falei, não toque nada, amanhã tem que esterilizar tudo isso daqui. Tapete, casinha de boneca que tava no chão, tudo. Tomei as providências higiênicas. Entrei em casa e falei, gente, até gravei um vídeo. O Rafael começou a contar a história como se fosse um episódio de um filme, de um seriado. E eu, não, peraí, gravei. Será que eu mostro um trechinho? Vou pensar. Gravei e ele contando a história, porque eu achei aquilo incrível, que ele tava super bem resolvido no episódio do rato. Conta pra mim como é que foi, eu fiquei 10 minutos na garagem ali com pavor, mas você não teve. O que aconteceu? Como é que foi? Você chegou da escola e aí? Eu fui tomar banho, desci, comecei a assistir TV. Daí aqui, a Marilene assim, né? me chamou pra jantar e eu fui jantar. Daí quando eu acabei de jantar, eu vim pra cá e comecei a assistir TV. Daí eu deitei e vi o rato ali. Daí, não, você não viu, você não sabia que era um rato. Não, era eu vi uma coisa peluda com um rabinho. Daí eu disse, ai, que nojo, você não teve nojo? Não, daí eu disse, Marilene, eu vi um rato. Daí eu disse, da onde você tirou isso, menino? Daí meu pai chegou e eu disse, eu vi pela segunda vez o rato vindo por aqui, um negócio preto. Ai, meu Deus. Daí eles foram procurar, o rato tava ali atrás. Ai, daí o rato passou pra ali atrás e passou pra ali e ficou debaixo do Velotrol. Nossa, tipo, eu não quero pisar daí nunca mais a Marilene aqui. tirou o Velotrol e começou a bater. Só que o rato ia pra um lado e meu pai batia. Ai, o rato filho. ia pro outro e ela batia. Não, peraí, você não teve no final, nojo? Não precisa contar essa parte, não. Eu não debaixo quero da contar essa cadeira, parte. Ai. tirou a cadeira e Corta. E aí falei, vou falar sobre isso. Aí pensei, conversei com um outro colega, eu falei assim, mas falar sobre coisas nojentas, rato, né? No Mãe Sem Receita, no YouTube, na internet. Ele falou, oxente, baiano, querido, oxente, adoro esse sotaque. Oxente, rato tem em todo lugar. Eu falei, que pena que apareceu na minha casa, né? Mas eu já imaginava que isso fosse acontecer, porque o vizinho teve uma história de rato recentemente. Eu devia ter detetizado antes, né, pra não vir pra cá, mas agora só que eu vou fazer isso. Então são coisas da vida que pode acontecer em qualquer lugar, né? Se você mora em casa e nunca ouviu contar nenhum rato, sorte é a sua. Seu pai, sua mãe ou você deve ter detetizado antes, porque eu já fiz isso em outros anos, mas 2016 não fiz não. E agora? Vou ficar, pelo menos moral, né, da história. Peguei essa vivência, essa experiência, essa coisa nojenta e tirei uma lição disso. Então é isso, gente. Acho assim, se for coisa de higiene, tipo banheiro, escova de dente, essas coisas não tem a ver só com nojo não, né? Tem a ver com higiene pessoal, higiene íntima. Isso daí a gente tem que ter com os nossos filhos mesmo, o melhor que for possível. Vai num banheiro, precisou usar um banheiro numa estrada, no aeroporto, enfaixa tudo lá e fazer o quê, né? Se for você, se segura, eu seguro, mas eles não tem o que fazer. Então a gente cuida da higiene. Agora, se for só nojo, paura, a gente tem que pensar, né? Como é que a gente reage. Se você, apesar do nojo, né, do assunto ser nojo, chegou até aqui, eu te agradeço a companhia. E aí eu vou aproveitar para você se inscrever, pedir para você se inscrever lá no YouTube. É só dar um clique, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Se você gostou, curta, compartilhe e semana que vem tem mais, toda sexta-feira. Beijo, até lá!